Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao intervalo de aula onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No programa de hoje, você acompanha a vida, as obras, as reflexões que servem à educação de John Rawls, no quadro Grandes Pensadores. E essa dinâmica da reflexão é o que promove as pessoas no âmbito da educação e do ensino como um todo. Tem também o quadro Conexões, com um convite a todos nós, envolvidos no processo do ensino-aprendizagem, a atentarmos para as nossas emoções favoritas e proibidas. E as emoções favoritas do nosso sistema familiar é que vão nos impulsionar a como reagir lá fora. Quer conhecer e entender mais sobre os assuntos que vamos trazer hoje? Não saia daí, porque está no ar o intervalo de aula. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A assessoria de imprensa está passando por mudanças significativas na era das novas mídias. Para capacitar profissionais nesse cenário altamente competitivo, a Faculdade Araguaia lança o MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O curso foi estruturado no tripé Gestão, Tecnologia e Comunicação. Faça sua inscrição e garanta o diferencial da sua carreira. Olá! O quadro Grandes Pensadores de hoje, mais uma vez especial, traz um ícone do conhecimento humano. Acompanhe agora a vida, as obras, os principais conceitos de John Rawls e as reflexões acerca da educação. Olá! O quadro Grandes Pensadores conversa hoje com o professor Hélio Augusto, ele que é também escritor e cantor. A nossa conversa é sobre o pensamento de John Rawls. Professor, obrigado pela sua participação aqui conosco. Quem é John Rawls? Olha, o John Rawls, um filósofo americano, mas, sobretudo, ele é um pensador muito vinculado à educação. Hoje em dia, mais do que nunca, é importante falar sobre ele, por razões de que direitos hoje estão sendo aviltados, hoje nós estamos sendo tolhidos nas questões que já foram estabelecidas por conquistas dos trabalhadores, e ele fala de direitos e direitos individuais, e fala desses direitos vinculados à justiça, vinculados à igualdade, e isso, hoje em dia, toma uma relevância muito grande, sobretudo porque ele já um pensador que trabalha a questão da distribuição da renda. E isso, hoje em dia, é o que nós mais desejamos, até porque, convenhamos, né, a gente não sabe se vai ser rico ou pobre na vida,
a gente não sabe se vai ser uma pessoa saudável ou doente. Nós estamos, assim, à mercê de umas diferenças enormes que existem entre nós em sociedade. E para se obter, né, direitos, hoje em dia, precisa-se de um consenso. E esse consenso é fundamental a gente obter, e John Rawls é uma alternativa que não é utilitarista, mas, sobretudo, uma possibilidade de nós refletirmos a respeito de sua obra. Como falar da novidade do pensamento de John Rawls? Olha, o John Rawls, quando ele estabelece os princípios, ele vem se dirigir às questões que poderíamos pensar como um processo educacional, né, a ser estabelecido, e isso é uma questão muito de como nós podemos refletir hoje o ensino, seja aqui no Brasil, seja no mundo inteiro. E buscar isso em sociedade é uma questão de precípua importância, até porque quando ele fala da igualdade e estabelece as diferenças existentes que nós temos, ele evoca a questão daquilo que ele próprio chama do véu da ignorância, aonde as pessoas, sem saber, em situações de igualdade, né, elas passam a definir o que elas desejariam para o futuro, ou para aquela sociedade, vamos dizer, ideal, né, a qual todos poderíamos nela estar e convivermos com justiça, uma justiça sobre o bem. Então, desse modo, como estreitar essa relação do pensamento de John Rawls com a educação? O John Rawls, quando ele trabalha esses aspectos da educação e de princípios, ele coloca que há de se ter um pensamento voltado para aquilo que nós almejamos como igualdade. Esse é uma relação muito forte que eu bato na tônica, dou a tônica exata, exatamente porque você entende que há uma situação de diferenças em sociedade. Essas diferenças perpassa pela questão de que, se uns estão em uma situação de fragilidade, isso compromete o todo, toda a sociedade é comprometida. Então, pensarmos que as diferenças se dariam em termos de desigualdade voltadas para aquela questão social ou para aquela classe social mais fragilizada, é uma forma de nós imaginarmos que estaremos dando sanidade ao todo, a toda a sociedade. E aí, então, isso vem diretamente ao encontro daquilo que seja fraterno e não egoístico. Podemos falar das principais obras? A principal é uma teoria de justiça, né? Aí ele escreveu o Liberalismo Político e o Direito dos Povos, que foi a última grande obra, no meu modo de ver, dele. E eu só queria ressaltar um pouco que é claro que a justiça, né, ela se inicia, claro, com a sua formação familiar, né, em meio ao âmbito do lar, né, mas a vida acadêmica, e é onde o Rawls se debruça muito fortemente, é que também ali isso dá continuidade a um processo de reflexão coletivo, né, porque o que é a vida acadêmica, senão todos ali num processo de estudo, né, buscarmos alternativas, soluções para a nossa conturbada vida em sociedade. Nesse sentido, como seria aí uma mensagem rawlsiana aos professores e professoras que nos assistem? Olha, a questão de Rawls sempre se debateu em relação a essa igualdade. Buscar essa igualdade, ainda que as diferenças existam, é uma das formas de nós levarmos ao nosso alunato, levarmos aos estudantes, essa perspectiva ao qual
por debates e questões reflexivas, podermos vislumbrar uma sociedade melhor, mais igualitária e uma sociedade que seja mais colaboradora, né, uns com os outros. E nesse sentido, é claro que há aí uma forte fraternidade a se dar, mas que se principia no seio da vida acadêmica. Obrigado, professor, mais uma vez. De nada. Esperamos contar com sua presença e outras vezes. E o quadro Grandes Pensadores fica por aqui. É isso aí. A gente vai para os comerciais e volta ao intervalo de aula em poucos minutos, porque o próximo bloco traz mais um quadro muito especial a todos que se interessam por conhecimentos e educação. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A assessoria de imprensa está passando por mudanças significativas na era das novas mídias. Para capacitar profissionais nesse cenário altamente competitivo, a Faculdade Araguaia lança o MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O curso foi estruturado no tripé Gestão, Tecnologia e Comunicação. Faça sua inscrição e garanta o diferencial da sua carreira. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Você sabe lidar com suas emoções? Conhece quais são suas emoções favoritas, suas emoções proibidas? Consegue lidar com as emoções de seus filhos, alunos, professores? E só mais uma pergunta. Como podemos lidar com essas emoções em benefício do processo do ensino-aprendizagem? Essas questões, quem trata é a psicopedagoga Gisele Ribeiro, no quadro Conexões. Oi, eu sou Gisele Ribeiro Cardoso, psicopedagoga, clínica, institucional, psicoterapeuta sistêmica, e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre inteligência emocional e inteligência transgeneracional. Inteligência emocional é quando nós podemos olhar para a minha raiva, para o meu medo, para a minha alegria, para a minha tristeza. Essa é a inteligência emocional, e quando nós podemos identificar essa inteligência e trabalhar essas inteligências. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Nós estamos conversando sobre esse assunto porque é de uma extrema importância dentro da sala de aula e fora, olhar para as crianças, olhar para as emoções das crianças.
Quando elas são bem pequenas, que ainda não conversam muito, os professores ficam tanto quanto atentos a essas emoções, porque é a forma também como eles comunicam. Então, as expressões, o choro, todas as suas expressões corporais expressam as suas emoções. Conforme esses meninos vão crescendo, essa observação para as emoções dentro da sala de aula vai perdendo importância. E aí existem algumas formas de como esses meninos podem se abrir para poder aprender ou não. Como pedir ajuda na sala de aula? Se, por exemplo, existe uma emoção que para ele é proibida. Como assim emoção proibida? Vamos lá, vou explicar para vocês. Numa família, em um sistema, existem as emoções favoritas, assim como na página da internet, não existem lá as páginas favoritas? Pois é, no nosso sistema familiar nós temos as emoções favoritas. E as emoções favoritas do nosso sistema familiar é que vão nos impulsionar a como reagir lá fora. A qual emoção eu vou me identificar e qual dela eu vou me comportar mediante a uma situação. Ou seja, na sala de aula o aluno sabe qual professor ele pode ser engraçado, com qual professor ele pode ser bravo ou ele tem que ser sério, com qual professor ele pode brincar na sala de aula, porque aquele professor também tem as suas emoções favoritas, que ele carrega do seu sistema familiar. Então são várias emoções favoritas dentro de uma sala de aula, junto com a emoção favorita do professor. E talvez esse professor, dentro da casa dele, era proibido ser alegre. Então essa emoção favorita, a alegria, era uma emoção proibida. E aí ele não admite que na sala de aula os alunos possam demonstrar uma alegria. Ele é um professor sério, ele é um professor rígido, ele é um professor que não aceita aprender com alegria, porque para ele, na casa dele, ele aprendeu a partir da seriedade. Esta é uma emoção favorita do sistema desse professor. Assim também como tem aquele aluno que é o aluno, vamos dizer assim, o aluno nojinho, o aluno chatinho, o aluno... Vocês assistiram Divertidamente? Nós vamos passar aqui agora há pouco um pouquinho sobre as emoções dessa película, desse filme, que retrata a inteligência emocional de uma garotinha que dentro do cérebro dela estão todas essas inteligências e elas governam essa criança. E essa criança, neste filme, ela não pode ser triste. Gente, já tá quase chegando. Nossa casa nova. Dá pra acelerar? Porque não moramos bem aqui. Já estamos há um século nesse carro. E isso é uma grande sorte, porque deu bastante tempo pra gente imaginar como será a nossa casa nova. Uau! Vamos ver os 5 melhores pensamentos. É bem segura. Que lindo. Oh, isso é a cara da Riley. Ah, não. Essa alegria, não viaja. Essa é feita de doce. Gostei. Já vem com o dragão. Então, a emoção favorita daquele sistema familiar, daquela criança, era a alegria. A emoção favorita. E a emoção proibida é a tristeza. Crianças que têm a emoção favorita no sistema com relação à alegria, não podem ficar tristes, não podem se entristecer, não pode perguntar, ela tem que sempre mostrar estar muito bem, tem muita dificuldade de pedir ajuda, de pedir auxílio para o professor, de se conectar com esse momento do está difícil, não está fácil, porque para ela se colocar neste lugar de reconhecer que não está fácil é muito difícil, porque vem de um sistema todo, foi assim que ela pôde receber, ela herdou isso, e aí entra a inteligência transgeracional, que é justamente essa herança das emoções. Ou seja, na inteligência emocional, nós conversamos sobre aquilo que eu sinto, mas aí eu pergunto para você, de onde vem isso que você sente? O porquê que muitas das vezes você se vê muito triste sempre, muito triste sempre?
Será que essa não é uma inteligência favorita do seu sistema? E se você olhar para isso, você vai poder perceber que a sua mãe ou o seu pai e também um dos seus avós ou todos eles também têm o mesmo comportamento de ter uma emoção favorita da tristeza. E aí você se percebe que você se vê triste por diversos momentos. Quando a gente começa a perceber e começa a clarear como funcionam as coisas, trazendo para a nossa consciência todos esses movimentos de como eles ocorrem, a gente pode falar, opa, pera lá, isso não é meu, isso é da minha mãe. E aí a partir disso a gente pode sair desse lugar e ir para o nosso próprio lugar. Então, é importante que o professor perceba quais são as suas emoções favoritas, porque assim ele vai aprender a lidar com a emoção favorita de cada um dos seus alunos e poder compreendê-los de uma forma muito mais profunda, porque por detrás de cada aluno existe um todo que é necessário ser respeitado. E o professor, ele também é o facilitador das emoções desses alunos na sala de aula. As emoções são um campo muito importante para cada criança e para o professor dentro da sala de aula. Então, como ajudar? Como o professor pode olhar para a emoção do seu aluno se ele tem dificuldade de olhar para a sua própria emoção? Para as suas emoções favoritas? Ou para as suas emoções proibidas, para que nós, professores, possamos ajudar cada vez mais a vida emocional dos nossos alunos, nós precisamos também aprender, em primeiro lugar, como está a nossa vida emocional. Como eu me sinto mediante a uma situação. E como eu posso lidar com essa situação? Somente assim nós poderemos encaminhar atitudes, ajudar os alunos, facilitar para esses alunos momentos importantes em que eles vão aprender a lidar com essas emoções. E aí o professor pode movimentar esses alunos e encaminhá-los às suas próprias emoções. Cada aluno pode aprender a ter emoções diferentes daquelas que eles aprenderam o tempo todo. E isso pode ser apresentado para cada aluno. Mas antes, o professor precisa saber quais são as suas emoções favoritas, aprender a lidar com as suas emoções favoritas, saber quais são as suas emoções proibidas, aprender a lidar com essas emoções proibidas, para depois apresentar para os seus alunos todas as emoções, como tristeza, alegria, raiva, medo. E aí fazer os alunos a pensar, e agora eu convoco vocês a pensar, quais são as suas emoções favoritas e quais são as suas emoções proibidas? Essas emoções proibidas pertencem a vocês mesmos ou essas emoções proibidas pertencem a alguém muito importante para você, da sua família, mas que pertence a ela, não é sua. E você pode encontrar as suas próprias emoções. Isso é um exercício. E todo exercício precisa ser, primeiro, conscientizar de algo para depois ir a uma ação. E essa ação é estritamente necessário ser contínua. Uma percepção diária e um movimento diferente também diário. Assim nós podemos ajudar cada vez mais os nossos pequenos na sala de aula com as suas emoções. Então, nós encerramos aqui o nosso quadro de hoje, um quadro que conversa muito sobre as emoções, sobre a aprendizagem, sobre o amor e sobre as famílias. Eu deixo vocês agora com uma reflexão das suas emoções. Gratidão.
Muito bacana, hein? O intervalo de aula desse domingo fica por aqui. Nossa equipe agradece a sua companhia. Continue fortalecendo o debate em educação. Acompanhe o intervalo de aula também nas redes sociais, nesses endereços que aparecem aqui no vídeo. Apresente o seu trabalho na área de educação, compartilhe aqui conosco as experiências que estão dando certo. Contamos com você para fortalecer o debate na educação. Até domingo que vem. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A assessoria de imprensa está passando por mudanças significativas na era das novas mídias. Para capacitar profissionais nesse cenário altamente competitivo, a Faculdade Araguaia lança o MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O curso foi estruturado no tripé Gestão, Tecnologia e Comunicação. Faça sua inscrição e garanta o diferencial da sua carreira.